parte 5. É a última parte da aula 4. Nós estamos falando sobre teoria comportamental e hoje a gente dá sequência na teoria comportamental partindo do conceito de decisão, né? O que está por trás do processo decisório das pessoas. E assim, uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês aqui. Toda empresa, ou melhor, toda organização, na verdade, é um sistema de decisões que cada pessoa participa, tá? Então a organização ela se torna esse sistema de decisões em que cada pessoa participa de maneira consciente, racionalmente, escolhendo, decidindo entre várias alternativas durante o dia, mais ou menos racionais, de acordo com a personalidade de cada um também, motivação, atitudes. Então a decisão ela é subjetiva, depende da pessoa, tá? Agora, uma coisa que é muito importante dentro do processo decisório. Primeiro, a gente tem que saber que existem alguns elementos no processo decisório. Existe a pessoa que toma a decisão e depois, além, né, da pessoa que toma a decisão, existem outros elementos. E o último, que é o mais importante, é o do resultado, tá? Então nós estamos falando basicamente disso aqui. Então os elementos do processo decisório depende da pessoa, depende do que ela quer, ou seja, os objetivos, depende também do que ela prefere escolher, depende de como que ela quer alcançar aqueles resultados, ou seja, da estratégia, depende também da situação, se ela está com urgência ou não para tomar aquela decisão, e aí depende do resultado, tá? Ou melhor dizendo, né, o resultado acaba sendo uma consequência desse processo. E aí o autor traz para a gente aqui que o processo decisório segue algumas etapas, porém, eu gostaria de dar um pouco de foco aqui, ó, na percepção. Ela é a mais importante no processo decisório. Porque o processo de percepção das situações e o raciocínio é coisa básica para explicar o comportamento humano dentro das organizações. Isso é, o que uma pessoa gosta, aprecia, deseja, influencia o que ela vê, o que ela interpreta, e desse modo influencia também o que ela deseja. Ou seja, as decisões dela serão pautadas em desejo. Imagine que você tenha funcionários, amigos, namorado ou namorada, e realmente as percepções mudam muito a forma como as abordagens ocorrem, né? As decisões ocorrem, os humores mudam nesse sentido. Então a pessoa ela acaba decidindo em função da percepção, tá? Então a decisão sempre vai ser baseada na percepção dela, tá? Opiniões, informação, tudo isso está influenciando o processo de tomada de decisão. E aí, é claro, né? Existem essas etapas do processo decisório. E essas etapas, elas não necessariamente acontecem em ordem, tá? Elas acontecem em ordem quando você criou o hábito de fazer dessa forma. É isso que o autor, lá na década de 60, propunha na época. Ele dizia o seguinte, que esse era o melhor método. E assim, muitos executivos usavam esse método naquela época, tá? Eu tenho um problema, vamos entender esse problema primeiro. Então, primeiro, a percepção da situação. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos olhar o problema com calma, vamos decompor ele, entender as suas causas, tá? É o mais importante, as suas causas. Agora que sei a causa, o que a gente quer fazer? O que a gente tem que fazer? Aí a gente estabelece objetivos. Ok, sabemos que queremos resolver o problema queremos resolver o problema que está a causa do problema. Ok, vamos atrás de soluções? O que resolve esse problema de fato? É contratar mais gente, é demitir gente, é contratar mais máquina, é desfazer, vender algumas máquinas, é fazer um empréstimo, é parar de gastar. Então, assim, aí nós vamos atrás das soluções. Aí, nesse contexto, nós vamos atrás das soluções. Avaliamos qual que é a melhor alternativa, qual que vai ser a melhor solução, escolhemos e aí sim implementamos o que foi escolhido, ou seja, aí é fazer, tá? Então assim, o que é importante nisso tudo aqui, nesse processo? Racionalidade. Então, a racionalidade, quando você é um gestor, vai residir nos meios adequados, ou seja, a estratégia que você vai utilizar
para alcançar algum determinado objetivo. Ou seja, eu quero sair da situação A e quero chegar na situação B com a minha decisão, tá? É mudança. No fim das contas, é mudança. É o mais importante, mudança. Só que as pessoas não necessariamente se comportam de maneira racional o tempo todo. Na verdade, elas dependem muito da própria cognição, de entender se é algo pessoal ou não é. Então, dependendo de um jeito que um cliente fala com a pessoa, ela entende como um ataque pessoal e ela não teve cognição suficiente para entender que a pessoa está indignada por um problema que é ela que tem e que você está ali para resolver. Então, é importante, quando a gente olha o processo decisório, entender o comportamento das pessoas. É o mais importante. Por quê? No fim das contas, a nossa racionalidade ela é limitada e justamente pelo fato de ser limitada, as pessoas não agem... perdão, melhor dizendo, as pessoas agem pautadas em emoções. Tá? E é por isso que a gente precisa entender de comportamento organizacional. Porque você, enquanto gestor, quando você se tornar gestor ou gestora de um negócio, ou de um departamento, ou de um projeto, você deve levar em consideração que as pessoas são influenciáveis e que é papel seu, enquanto líder, enquanto gestor, tentar causar uma boa influência sobre essas pessoas. Ou seja, o que você deve levar em consideração? Que as pessoas elas podem ser incentivadas ou seduzidas, que elas podem ver ou não ver utilidade nos incentivos, que elas podem dar contribuições e que as contribuições delas são úteis. E olha, uma coisa mais importante, que você também dá contribuições para ela e que talvez a sua contribuição seja útil também. Então, basicamente, o comportamento organizacional é aquele comportamento que acontece dentro das organizações. É trabalho, tá? É trabalho, é projetos, é nesse sentido. Por isso que a teoria do equilíbrio organizacional propõe para a gente aqui 5 tópicos importantíssimos. Que, primeiro, as pessoas elas dentro de uma empresa vão se relacionar. Então, a sua equipe conversa, toma café, faz piada. Às vezes fica estressado porque você pede um favor, a pessoa não pode fazer. E às vezes a pessoa que fica te pedindo favor, você que não pode fazer esse favor. E acaba criando situações ruins, né? Situações indispostas, melhor que a gente sempre fala. Porém, as ações e as atitudes das pessoas dependem muito dos incentivos e da troca que vai ter em relação. Troca, melhor dizendo aqui, troca nas relações. Quando você pede um favor, você espera que esse favor seja retribuído. Quando você presta um favor para alguém, você espera que possa contar com aquela pessoa de novo. Então, nós levamos isso em consideração também. A questão da reciprocidade, tá? Reciprocidade. Ok? Agora, quando um participante mantém a sua... Eu falo participante, tá? O autor ele traz participante porque o participante pode ser tanta gente. Pode ser uma empresa, pode ser um cliente, pode ser um funcionário, pode ser um chefe, pode ser muita gente nessa relação do comportamento organizacional. Então, na relação sempre tem alguém que participa, ok? Não importa o papel que ela exerce, ela é um participante. Mas assim, quando os incentivos que elas recebem forem igual ou maior que as contribuições, ela vai manter a sua participação. Vou tentar explicar melhor. O que justifica fazer hora extra? É o tanto que se paga por hora a mais? Não. O benefício está numa iminente promoção. O benefício pode estar no reconhecimento de produtividade como funcionário do ano. O reconhecimento pode estar no aumento de salário. Então, a gente entende a reciprocidade nas relações organizacionais, que a pessoa que vai contribuir sempre espera um benefício maior que você pode dar, tá? A gente entende dessa forma. Enfim, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nesses 5 tópicos com calma. Vai lá no livro, procura o capítulo Comportamento Organizacional e dá uma olhadinha sobre o que é essa teoria do comportamento do equilíbrio organizacional, que é muito importante. Principalmente para quem trabalha na área de tecnologia como vocês, é importante entender de comportamento organizacional, não só de sistemas, mas de comportamento, mais importante, tá? Por quê? Porque a reciprocidade é o que vai determinar as relações
dentro de uma organização. E aí, existem os dois lados da reciprocidade. Primeiro, sobre o lado da organização. A organização, quando interage com o participante, cliente, funcionário, entre outras pessoas, outros participantes, ela entende o seguinte, ó, vou incentivar, vou investir, vou incentivar e vou contribuir, vou dar mais tipo de retribuições, né, ou seja, e alicientes, né, vou concordar, vou convencer a pessoa que há benefícios. O que eu espero, né, então a empresa espera a contribuição. Lembra da hora extra, lembra de tipo assim, você consegue ficar até mais tarde, você consegue fazer tal projeto. Então eu espero o seguinte, ó, eu vou incentivar, eu vou ajudar a pessoa não só com salário, mas com outros tipos de incentivos. Às vezes o incentivo, tá, pessoal, é liberar a pessoa para ir no médico e não exigir, e, por exemplo, não pedir atestado, fala assim, não, fica tranquilo, vai para casa e tal, esquenta com atestado não. Isso às vezes é um tipo de aliciente, né, de mostrar para a pessoa assim, ó, contribui comigo porque eu te ajudo, entende? Então, a gente tem várias formas de olhar investimentos, incentivos e alicientes, tá? Várias formas. É em dinheiro, é em folga, é em reconhecimento público, né, social, como elogios ou prêmios. Tem tantas formas de você incentivar alguém que é difícil até mensurar isso, tá? E a retribuição é trabalho, tá? No fim das contas vai ser trabalho. A retribuição sempre vai ser trabalho. Agora, sobre a lógica do participante. A lógica do participante é o seguinte, ó, eu invisto, eu contribuo. E agora, já que eu invisto e eu contribuo, o que eu espero? Espero um retorno, eu espero mais incentivo, eu espero mais contribuições, salários. Então, assim, a reciprocidade depende do ponto de vista. Se você é um gestor, o que você espera de reciprocidade? Você espera o seguinte, eu sou um líder justo, eu ajudo as pessoas aqui, eu oriento, eu quebro um galhão, então eu espero que eles também façam a mesma coisa. E o participante? No caso do funcionário, o funcionário olha pra gente, para nós gestores, e fala assim, poxa, eu trabalhei até mais tarde ontem, então eu espero uma retribuição, eu espero uma contribuição, tá? Tô dando um exemplo de trabalhar mais tarde, mas existem outros exemplos aí que a gente possa ilustrar isso. E aí é claro, né, quem são esses participantes? Quem são esses participantes, além da própria organização? Bom, os participantes são os empregados da empresa, os investidores, os fornecedores e os clientes. Então, agora que você está estudando para ser gestor, né? Que você nessa disciplina a gente está estudando para ser gestor, tá? A gente deve levar em consideração que os funcionários vão contribuir com o trabalho, com a dedicação, com o esforço, com o desempenho, com a lealdade, a assiduidade e tudo mais. E agora, o que ele espera? Eu já vinha falando nos slides anteriores, mas o que eles esperam? Eles esperam salário, mas não salário atual, tá? Eles esperam atualizações de salário. Eles vão esperar benefícios, novos benefícios, não o que já tem, tá? Eles vão exigir prêmios, eles vão esperar, né? Exigir não, eles vão esperar prêmios, elogios, novas oportunidades, oportunidade de crescimento, promoções, mudança de setor, reconhecimento público, segurança, ou seja, entre a lista de pessoas que vão ser demitidas, você não está na lista, fica tranquilo, mais ou menos assim, tá? E assim a gente consegue enxergar que para cada tipo de participante, parceiro, existe a forma de contribuição dele e a forma de retorno ou de incentivo que ele espera em troca, naquela relação de reciprocidade. Tá? Os investidores veem assim, os fornecedores veem assim, os clientes veem assim, os clientes pagam para ter um produto, mas eles querem um bom preço, uma qualidade, uma condição de pagamento melhor, satisfação, um atendimento bem feito, nesse sentido. Tá? E aí, a gente leva em consideração que entender de comportamento organizacional e entender qual é a relação desses participantes no comportamento organizacional, né, no processo de decisão e tudo mais, deve levar em consideração agora que se você é um líder, como que você é visto por essas pessoas, por esses empregados, investidores, fornecedores e clientes? Como que as pessoas recebem a sua autoridade? Pessoal, é muito comum, às vezes, uma pessoa acabar de ser promovida
e ela era colega de todo mundo ali. Vamos supor, trabalho aqui numa empresa de software, de desenvolvimento de software, sou desenvolvedor aqui, como todo mundo, sou full stack aqui, fico na baia aqui trabalhando com as pessoas, às vezes fico em casa, às vezes vem para a empresa, né? Regime híbrido, mas eu tenho uma relação com essas pessoas. Aí, de repente, de maneira inesperada, você recebe o convite, agora você vai ser o nosso desenvolvedor sênior, mas eu vou te promover, na verdade, para gestor de desenvolvimento, tá? Você vai liderar essa equipe. Nós vamos criar outras equipes e você vai precisar cuidar dessa. Automaticamente, assim, é muito curioso, porque você passa a ser chefe dos seus colegas de trabalho, tá? E aí há uma certa dificuldade em aceitar ou não aceitar a sua autoridade, tá? Nossa, isso é muito complicado, tá? Muito complicado mesmo. Inclusive, eu já vivi isso, de passar a ter cargo de liderança e alguns colegas passarem a não aceitar a minha autoridade porque eles achavam que não tinha vantagem, tá? Vantagem em tomar decisão, tá? Então não tinha vantagem, perdão, né? Então a decisão dele, sim, ele toma a decisão quando há vantagem de não aceitar. Então, quando não há vantagem de não aceitar a autoridade, ele toma essa decisão, é o Thiago, foda-se o Thiago, tá? O Thiago é meu amigo, conheço ele, fiz ensino médio com ele, né? O cara é um bosta como eu. Né? Por que eu vou aceitar a autoridade dele? Isso é muito perigoso. Porque quando você assume uma autoridade superior, você deve trazer essas pessoas para o seu time. Mesmo que vocês sejam amigos desde a época do ensino médio. Então a importância aqui reside em trazer as pessoas para o time, para o seu lado. Tá? Então, leve em consideração o seguinte: quando as pessoas não enxergar motivo para não aceitar a sua autoridade, ela vai decidir, tá? Agora, ela tem que levar em consideração que aceitar o seu papel como líder é vantajoso, tá? É vantajoso. Ela tem que levar isso em consideração. Por quê? E como fazer isso, né? Por quê? Primeiro, porque uma pessoa que respeita a sua autoridade, ela pode ser mais produtiva para você e para a equipe inteira poder atingir os objetivos e as metas, bater as metas. Mas para o time é importante porque ele reconhece que como você veio de baixo junto com ele, você dividiu as trincheiras junto com ele, com essa pessoa, na verdade, para ela ela acha que pode contar com você nesse sentido. Ele sabe todas as nossas dificuldades aqui enquanto desenvolvedor. Então ele vai trazer mudanças, ele vai trazer e assim, ele está do nosso lado. Ele pode entender isso, está do nosso lado, tá? Então esse é uma forma muito bacana de olhar a teoria da aceitação da autoridade. É claro que a teoria leva muito em consideração não só as ordens, mas o respeito, os motivos, os fatores motivacionais, fatores de respeito, envolve mais coisinhas aí. E aí, é claro, né, um dos fatores que pode causar um certo conflito de autoridade é justamente objetivos opostos. Porque funcionário pensa como funcionário e patrão pensa como patrão. Isso é indiscutível. Existem duas formas de ver o trabalho, a produção e a empresa. Quais são essas duas formas de ver a empresa? Você ser responsável pelo próprio negócio, né? É uma forma de você entender a empresa. Ou, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que minha câmera não está reconhecendo, né? Vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Vamos ver se volta. Tem que voltar a câmera. E assim, eu não vou editar esse vídeo, tá? Vou ficar sem câmera mesmo. Um problema aqui na minha... Provavelmente é na minha internet. Tá? Mas bora lá, vamos continuar assim mesmo. Bom, existem então esses conflitos entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais e pessoais. Agora a câmera voltou, né? Que beleza. E esses conflitos
acontecem muitas vezes porque existe um descolamento como que eu posso dizer, de aspiração. A pessoa, quando foi contratada, ela esperava uma coisa da empresa e a empresa também esperava outra coisa dele. Então, assim, existe um problema, o conflito entre os objetivos organizacionais e os individuais, eles começam na contratação. Se você contratou a pessoa errada, já era, tá? Vai existir conflitos organizacionais. Mas, assim, para resolver esses conflitos, você deve levar em consideração que é possível integrar as necessidades individuais aos requisitos da organização. Como, por exemplo, crescimento de carreira, aumento de salário. Pô, se você está criando uma empresa para crescer, então é possível você atingir os mesmos objetivos. Se na entrevista a pessoa diz que sim, almeja cargo de liderança, não, eu quero ser responsável pelos projetos, gestor de projetos de novos sistemas e tal, pô, então você já tem que levar em consideração o seguinte, eu tenho que fazer a gestão da minha empresa para que ela cresça e para que ele assuma uma gestão. E melhor dizendo, se eu que sou o dono da empresa, ou eu que sou o gestor atual de alguma área aqui da empresa, a empresa está crescendo, eu tenho que preparar a sucessão. Então eu tenho que levar em consideração que sim, é possível casar os objetivos. Eu crio alguém, um sucessor para o meu cargo, para eu poder subir também, tá? Então eu vou subir de cargo e a outra pessoa vem para o meu cargo. Então isso pode acontecer também. Outra coisa, as organizações que apresentam um alto grau de integração entre objetivos individuais e organizacionais são as mais produtivas do que as demais. Isso foi feito um estudo, esse estudo é antigo, tá? Eu acho que ele é da década de 80, em que ele provava que sim, que as empresas que criam condições, ou seja, dão estrutura para o desenvolvimento pessoal dos funcionários, elas são mais produtivas. Ou seja, os funcionários conseguem estudar, conseguem se desenvolver, tem progressão de salário, tem desafios na carreira, ou seja, assumem novos cargos, assumem novas promoções. Nesse contexto, é possível sim você eliminar esses conflitos de objetivos, de ambições, né? A empresa ambiciona uma coisa e o colaborador ambiciona outra, tá? Então a ideia é que, ao invés de você tentar repreender o desenvolvimento das pessoas, sim, você tem que incentivar, você tem que criar estrutura para que ele possa crescer. E aí, é claro, né? Essas expectativas precisam de negociação o tempo todo, porque o crescimento da empresa não vem da noite para o dia. Ela depende muito do trabalho que é desenvolvido. Então, aí que entra a arte da negociação, tá? Então, primeiro ponto, a negociação nunca se faz sozinho. É a sua expectativa tendo que ser alinhada com as expectativas de outra pessoa. Essas pessoas geralmente vão apresentar conflito de interesse. Pô, eu quero... Meu colaborador quer aumento e eu não tenho dinheiro nesse momento. Porém, vai entrar um cliente grande, vou precisar contratar mais gente e essa pessoa pode ser líder dessas pessoas que eu vou ter que contratar. Então, no fim das contas, a negociação envolve isso daqui. Esses 6 pontinhos aqui. Basicamente, essas partes, né? A parte A e a parte B que estão negociando, elas estão temporariamente unidas em algum tipo de relacionamento, ou seja, eu quero algo de você e você quer algo de mim. Pronto, tá? Esse relacionamento geralmente está voltado na divisão, na troca de recursos, ou seja, lembra da reciprocidade? Pô, essa relação então uma hora vai ter que trocar. Eu vou ter que exigir alguma coisa, ele vai ter que exigir alguma coisa. Então sempre vai existir uma troca ali de recursos, de benefícios ou incentivos aqui, tá? E ela, no fim das contas, vai envolver a apresentação dos requisitos, né? O que você quer, o que eu quero, e agora vamos tentar encaixar aqui para tentar fazer essa negociação dar certo, tá? Então, no fim das contas, a negociação é um processo. É uma arte, tem gente que sabe negociar melhor que outras pessoas. Sim, tem gente que desde criancinha aprende, né? Com os pais, relacionamentos com os pais, com irmãos, com irmãos mais velhos, tal, acaba aprendendo a negociar. Mas é um processo que é treinável, tá? Negociação você pode treinar, tá? Você pode aprender. É treinável, tá? E aí, a negociação pressupõe que os dois saem ganhando, tá? Então a gente fala que negociação é ganha, tá? Ganha. Os dois têm que sair ganhando. O que você pediu, você tem que sair com alguma coisa, e o que eu estou pedindo eu também tem que sair com alguma coisa. Os dois têm que sair ganhando, tá? É o mais importante. E só consegue fazer isso quem tem fortes características de responsabilidade e de liderança.
Lidera. Quem consegue... Nossa, escrevi tudo errado aqui, né? Lidera. Quem consegue liderar os processos de negociação faz com que os dois saiam ganhando. Mas, já que eu liderei o processo de negociação, eu saio ganhando um pouquinho mais, no fim das contas, tá? E aí, existem as novas teorias sobre liderança. Quem lidera, então? Quem consegue fazer esse processo melhor que os demais? Nós temos aqui o estilo de liderança proposto por Likert, que, sinceramente, todos esses estilos aqui de liderança, todo mundo faz ele em algum momento, tá? Inclusive no dia. Tem dia que você vai ser mais autoritário e vai querer explorar as pessoas. Tem dia que você vai ser mais autoritário, mas você vai querer dar uma recuperação, né, uma compensação para a pessoa. Tem dia que você vai consultar as pessoas qual que vai ser o melhor caminho. Geralmente, a liderança consultiva é a mesma liderança democrática, tá? Democrática. É a melhor, tá? A liderança consultiva e a participativa, melhor dizendo, elas são caracterizadas como liderança democrática. É a melhor forma de você liderar uma equipe. É você ouvir, dar atenção para as pessoas. Tá? Mesmo sabendo que a sua decisão final é a última, você tem que dar uma atenção para as pessoas. Tá? E aí o Bennis, ele traz para a gente que para você conseguir ser um bom líder, primeiro você tem que saber dar atenção para as pessoas. Você tem que entender o significado das palavras, das falas, das crenças delas. Ou seja, durante a conversa você tem que pegar isso. Você tem que levar em consideração que as pessoas podem ou não confiar em você e você tem que liderar pela confiança. Você tem que conquistar a confiança das pessoas. E o mais importante, você tem que saber liderar a si mesmo. Em que momento? Nós estamos falando de disciplina aqui. Mas não é disciplina física só. Horário de acordar, horário de dormir, horário de comer, horário de fazer as coisas, de pedir e cobrar as coisas. Nós estamos falando de gerência de si próprio no sentido de gerenciar, inclusive, emoções. Às vezes você está com vontade de mandar alguém lá para aquele lugar, mas você sabe que se você fizer isso, você perdeu um baita de um parceiro de trabalho, uma parceira de trabalho, alguém que soma na equipe, tá? Então é importante você levar em consideração essas competências. E aí, eu recomendo vocês estudarem esse quadro aqui. Tá? Esse quadro aqui é as diferenças entre gerente e líder, porque as teorias de liderança que nós estamos falando aqui, elas trouxeram para a gente uma nova concepção sobre o papel das pessoas que têm cargo de liderança, tá? Então, por exemplo, o líder inova, o líder original, ele desenvolve, ele concentra-se nas pessoas e não só na estrutura, não só na regra, não só no resultado. Então, eu recomendo que vocês estudem este quadrinho aqui, que é melhor. Tá, pessoal? Encerramos então a nossa aula 4, parte 5, parte final. A gente se vê na próxima aula. Abraços, até a próxima.